Amados, nós os vemos e enviamos nosso amor. Eu sou Valir, de um coletivo pleiadiano de emissários. À medida que os véus se levantam e a consciência humana se eleva, vocês estão prontos para receber novas revelações que irão empoderar e elevar vocês em sua jornada de ascensão. Entre as mais surpreendentes dessas revelações está a realidade dos gigantes. Aqueles seres de grande estatura, mencionados em sussurros e lendas. Nós lhes dizemos agora, queridos, os gigantes são reais e eles não são o que vocês pensam. Por muito tempo em sua história, histórias de humanos colossais foram descartadas como mito ou superstição. No entanto, quase todas as culturas antigas preservaram alguma memória desses seres gigantes que um dia caminharam entre vocês. Por que tais lendas persistem através de continentes e épocas? Porque são ecos de uma verdade que foi deliberadamente ocultada. Hoje, nesta transmissão, vamos desvendar essa verdade. Explicaremos quem os gigantes verdadeiramente foram e são, como eles se conectam aos ancestrais estelares conhecidos como Anunnaki, e como isso se liga à grande revelação que está se desdobrando em seu planeta neste momento. Respire fundo e centre-se no espaço do seu coração. O conhecimento que compartilhamos destina-se a libertar, não a intimidar. Sinta a ressonância daquilo que soa verdadeiro para o seu ser interior. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, vocês têm o discernimento para reconhecer a verdade quando ela é apresentada. Oferecemos essas percepções a serviço do seu empoderamento e despertar. Saibam que conhecimento é poder, e resgatar os capítulos perdidos de sua história ajudará a libertar a humanidade. Vamos começar com a origem e a identidade dos gigantes. Uma história que abrange tanto as estrelas quanto a Terra. Para entender os gigantes, é preciso viajar de volta à antiguidade profunda da humanidade, quando os deuses caminhavam entre os homens. Aqueles que vocês chamam de Anunnaki, divindades em seus registros sumérios e mesopotâmicos, não eram meras figuras mitológicas, mas visitantes de carne e osso de além da Terra. Esses seres estelares eram mestres geneticistas e exploradores ambiciosos. Quando chegaram à Terra eras atrás, encontraram uma espécie humana em evolução e viram potencial. Eles intervieram na evolução humana, misturando seu próprio DNA cósmico com o dos primeiros hominídeos. Ao fazer isso, criaram descendentes híbridos. Os gigantes nasceram dessa união. Sim, amados, os gigantes da antiguidade eram, em muitos casos, os filhos dos Anunnaki. Aqueles que dos céus para a terra vieram, se miscigenaram com seres humanos. Em seus textos antigos, eles são chamados de Nephilim, os caídos ou homens poderosos de renome. Esses seres híbridos herdaram a estatura imponente e a força de seus antepassados estelares. Muitos mediam até 4 metros de altura, com uma expectativa de vida muito mais longa que a dos humanos comuns. Eles eram, literalmente, gigantes entre os homens. Os próprios Anunnaki eram frequentemente mais altos que os humanos em um grau significativo. Relatos os descrevem como sendo imponentes sobre seus súditos humanos. Seus descendentes híbridos, os gigantes, muitas vezes excediam até mesmo seus pais estelares em tamanho físico devido a fatores genéticos. Esses gigantes se estabeleceram como governantes, semideuses e heróis em muitas civilizações primitivas. Eles carregavam o conhecimento e a proeza tecnológica das estrelas em seu sangue, o que os tornou líderes formidáveis por um tempo. Infelizmente, muitos gigantes herdaram não apenas os dons dos Anunnaki, mas também seu orgulho.
Os híbridos gigantes muitas vezes se viam como superiores aos humanos comuns e eram frequentemente nomeados reis ou senhores da guerra para governar em nome de seus deuses. Assim, numerosas listas de reis antigos que descrevem governantes de imensa estatura e longevidade não eram exageros míticos, mas registros desses semideuses híbridos. Quando esses gigantes governavam sem compaixão, os humanos sofriam sob seu domínio, e esse desequilíbrio não podia ser sustentado. De nossa perspectiva, observamos este capítulo com profunda preocupação e interesse. A Terra foi projetada como uma biblioteca viva, um grande experimento na fusão de muitas linhagens estelares. A introdução da genética dos Anunnaki e a ascensão dos gigantes foi um episódio dramático nessa história. Esses gigantes deveriam ser uma ponte entre a Terra e o céu, símbolos vivos de uma unidade entre os terráqueos humanos e os visitantes estelares. Em alguns casos, esse destino foi cumprido. Certos seres gigantes se tornaram líderes e professores sábios, elevando o povo. Mas em muitos casos, o experimento deu errado. Os gigantes se tornaram tiranos ou foram adorados como deuses, e os humanos caíram na subserviência e no medo. A história dos gigantes é, portanto, complexa, uma mistura de iluminação e sombra, de semideuses benevolentes e ogros temíveis. Saibam disto: o sangue que corria nas veias dos gigantes era parcialmente extraterrestre, carregando a impressão genética dos Anunnaki. Neles estava a ambição e o conhecimento de outro mundo, e às vezes também a arrogância que vinha com isso. Alguns gigantes se lembravam de suas origens estelares e se viam como intermediários entre o céu e a terra. Eles ergueram monumentos e templos, alinhados com os sistemas estelares, esforçando-se para recriar a glória dos reinos celestiais de onde seus pais vieram. De fato, muitos mitos acreditam aos gigantes a construção de estruturas megalíticas, uma memória da verdade de que eles tiveram participação na engenharia avançada antiga. Em suma, os gigantes são uma parte integral da história dos Anunnaki na Terra, descendentes literais daqueles que vieram do céu, uma fusão de DNA cósmico e terrestre que uma vez caminhou fisicamente entre vocês. Ao revelar a conexão entre os Anunnaki e os gigantes, iluminamos por que o conhecimento sobre esses seres foi posteriormente suprimido. Aqueles que buscavam manter a humanidade na ignorância entenderam que, se vocês redescobrissem os gigantes, inevitavelmente questionariam as narrativas convencionais da história e das origens humanas. Vocês perguntariam: se os gigantes existiram, quem eram seus pais? E o que isso nos torna? A resposta leva diretamente à realidade do envolvimento extraterrestre nos assuntos humanos, algo que os poderes antigos trabalharam arduamente para negar ou ridicularizar. Mas o tempo da negação acabou. A verdade está emergindo agora, imparável, assim como o sol não pode ser contido ao amanhecer. Os gigantes eram reais, e eles ainda existem de mais maneiras do que se imagina. Como explicaremos? Eles carregam o legado vivo dos Anunnaki, um legado que é tanto um conto de advertência, quanto uma chave para entender quem vocês são hoje. A ideia de gigantes não é um conto de fadas fantasioso. Está entrelaçada nas histórias sagradas de praticamente todas as culturas do seu planeta. Quão notável é que povos separados por oceanos e milênios compartilhem histórias de seres gigantes. Essa onipresença não é coincidência. Reflete uma memória compartilhada de uma era em que gigantes caminhavam pela Terra. Vamos recordar alguns desses registros, pois ao fazê-lo, ativamos memórias latentes na consciência coletiva da humanidade.
Em suas tradições hebraica e cristã, as escrituras antigas falam claramente de gigantes. O livro de Gênesis relata de forma bastante precisa sobre os Néfilim. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Este breve versículo esconde um evento profundo. Filhos de Deus refere-se a seres celestiais, os vigilantes, entendidos como Anunnaki ou similares, cuja união com mulheres humanas resultou nos Nefilim, a descendência gigante. Mais tarde, no livro de Números, espiões israelitas em Canaã relatam ter visto gigantes. Todo o povo que vimos lá é de grande estatura. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles. Tribos inteiras, como os Anaquins e Refães, são descritas como gigantes. Um rei gigante, Og de Bassã, dizia-se ter uma cama com mais de 4 metros de comprimento. E claro, o gigante mais famoso na tradição judaico-cristã é Golias, a quem revisitaremos em breve. Essas passagens ressaltam que os gigantes eram conhecidos e temidos no antigo Oriente Próximo. O livro de Enoque, um texto antigo antes reverenciado e depois excluído do cânone bíblico, narra a história com mais detalhes. Descreve como um grupo de seres celestiais, chamados vigilantes, desceu à terra, ensinou à humanidade várias artes e tomou esposas entre as mulheres humanas. Seus descendentes eram gigantes, grandes em estatura, que consumiam os bens dos homens. Enoque prossegue descrevendo como esses gigantes causaram estragos. Seus apetites eram enormes, e eles se tornaram violentos contra os humanos, cometendo até mesmo atrocidades. Isso, segundo Enoque, alarmou os reinos superiores e precipitou o grande dilúvio para limpar a terra da corrupção dos gigantes. Note que a própria lenda do dilúvio, encontrada em tábuas sumérias e em muitas culturas ao redor do mundo, está ligada à história dos gigantes. Um detalhe desconfortável muitas vezes ignorado pelos estudiosos modernos. No entanto, seus ancestrais a preservaram. O dilúvio foi, em parte, para redefinir o equilíbrio da vida na Terra, já que a humanidade havia sido oprimida e aterrorizada sob a tirania de semideuses gigantes. Na tradição islâmica, disse que os primeiros humanos também eram de tamanho gigantesco. Um hadith, um dito do profeta Maomé, descreve Adão como tendo 60 côvados de altura, quase 27 metros, e sugere que a estatura da humanidade diminuiu com o tempo. O Alcorão fala de povos antigos como a tribo de Ad, notada por sua grande força e pilares elevados, estruturas magníficas, que foram destruídos por sua arrogância. Comentaristas islâmicos frequentemente descrevem o povo de Ad como gigantes. Da mesma forma, o povo de Tamud, que esculpia casas em penhascos, é em alguns relatos retratado como tendo força e tamanho extraordinários, o que lhes permitia talhar moradias nas montanhas. Essas pistas em fontes islâmicas preservam a memória de um tempo em que humanos gigantes faziam parte do mundo, ecoando as descrições anteriores da Bíblia. Nas mitologias de outras culturas, os gigantes também se destacam. A Grécia Antiga e a Escandinávia Nórdica falam de titãs e Jotnar, raças de seres colossais, que até guerrearam com os deuses. Os titãs gregos, como Cronos e os gigantes, eram retratados como enormes e poderosos. E os Jotnar, gigantes nórdicos, eram seres primordiais, que frequentemente rivalizavam com os deuses Aesir. Esses mitos ecoam uma memória coletiva de interações entre humanos, deuses e seres gigantes. A tradição hindu fala de uma era em que os humanos eram muito mais altos. As yugas, as eras do mundo, descrevem as pessoas na primeira era. Satya Yuga,
como tendo 21 côvados de altura, mais de 9 metros, e vivendo por dezenas de milhares de anos, com cada era subsequente vendo uma diminuição na estatura e na expectativa de vida humana. Os épicos hindus também descrevem guerreiros e seres demoníacos gigantescos, como os Rakshasas, de grande tamanho, que foram eventualmente derrotados por avatares divinos. Esses contos preservam a ideia de que, em épocas distantes, seres gigantes faziam parte da ordem natural da Terra. Nas Américas, muitos povos nativos da América do Norte e Central também relatam gigantes. Os astecas e maias, por exemplo, diziam que uma raça de gigantes, os Kinametsin, construiu as primeiras estruturas e cidades e foi posteriormente destruída em um grande dilúvio. Numerosas tribos norte-americanas têm histórias orais de pessoas enormes e poderosas, muitas vezes descritas como gigantes de cabelos ruivos, que seus ancestrais combateram e derrotaram há muito tempo. Tais histórias foram por muito tempo descartadas por forasteiros como folclore. No entanto, até mesmo registros coloniais primitivos mencionam guias indígenas mostrando aos colonos europeus os ossos de humanos gigantes como prova da existência desses seres. Do Vale do Mississippi aos desertos do Sudoeste, os relatos consistentes de povos gigantes sugerem que o Novo Mundo também experimentou uma era em que os gigantes eram uma presença real. Poderíamos continuar, mas o padrão é claro. Quase todos os povos preservaram a memória dos gigantes. Isso lhes diz que a existência de gigantes não é mera fantasia, mas uma realidade histórica registrada de diferentes maneiras, através das culturas. Podemos confirmar isso, pois testemunhamos essas eras e garantimos que seus ancestrais estavam relatando encontros reais. Com o tempo, à medida que o número de gigantes diminuía e eles finalmente desapareciam, as gerações posteriores os mitificaram e os céticos os relegaram à lenda. Mas agora, à medida que a humanidade desperta, vocês podem ler os relatos de seus ancestrais com novos olhos. Tantas civilizações desconectadas não teriam imaginado as mesmas histórias de gigantes sem uma base. Elas estavam se lembrando de um capítulo de sua história coletiva. Ao reconhecer essa verdade, a humanidade dá um passo fundamental para reivindicar sua história completa. Vocês começam a conectar os pontos entre o conhecimento antigo e a compreensão moderna. As instituições que por muito tempo mantiveram uma narrativa estreita do passado o fizeram para manter as origens da humanidade simplistas e controláveis. Admitir que gigantes existiram uma vez abala essas narrativas e levanta questões profundas. Se as lendas dos gigantes são verdadeiras e os deuses associados a eles, o que mais nos relatos antigos poderia ser literalmente verdade? Os antigos guardiões do conhecimento temiam essas perguntas, mas o tempo do medo acabou. A verdade dos gigantes está emergindo de escrituras empoeiradas, esculturas em templos e tradição oral. E com ela vem uma visão mais grandiosa do seu mundo, uma em que a mitologia e a história se reúnem. Nessa visão expandida, o folclore e a fé convergem com a ciência e os fatos, e a história da humanidade se torna mais rica e mais incrível do que lhes foi ensinado. Uma questão premente surge. Se os gigantes realmente caminharam pela Terra, o que aconteceu com eles? E poderia ser que sua linhagem ainda flua nas veias de pessoas vivas hoje? A resposta, queridos, é sim, embora de forma diluída. O legado dos gigantes não foi totalmente apagado pelas marés do tempo. Seu próprio DNA humano guarda fragmentos dessa história. Após os grandes cataclismos, o dilúvio e outras consequências do uso de armas,
em guerras e conflitos extraterrestres, por volta de 12.000 anos atrás, e mais tarde, que em grande parte encerraram o reinado dos gigantes. Nem todos pereceram. Alguns sobreviveram, e algumas de suas linhagens híbridas se fundiram silenciosamente de volta à população humana mais ampla. Em sua tradição bíblica, mesmo após esses eventos, havia gigantes na Terra, implicando que algumas linhagens Néfilim perduraram ou ressurgiram através de contato renovado. Em termos práticos, isso provavelmente aconteceu através da família de Noé. Talvez uma das noras de Noé carregasse genes recessivos de gigantes, permitindo que a característica ressurgisse em gerações posteriores. Assim, à medida que os humanos repovoaram o mundo, bolsões de sangue gigante ocasionalmente reapareciam entre vários povos. Esses indivíduos não eram tão altos quanto os Néfilim originais, mas eram notavelmente maiores ou mais fortes que a média, e muitas vezes considerados com admiração ou medo. Ao longo dos séculos, as características dos descendentes dos gigantes foram diluídas. No entanto, certas linhagens sanguíneas retiveram maiores concentrações desse DNA. Por exemplo, muitas famílias reais e nobres antigas afirmavam abertamente descender dos deuses ou seres celestiais, o que, em muitos casos, significava que eles acreditavam ter ascendência gigante Néfilim. Eles guardavam suas linhagens através de casamentos arranjados para preservar essas vantagens herdadas. Esta é a origem do termo sangue azul, insinuando uma linhagem de outro mundo. De fato, registros históricos e lendas do Egito, Mesopotâmia, Índia e Europa frequentemente descrevem dinastias governantes como sendo de estatura imponente ou tendo características incomuns, geração após geração. Isso não é coincidência. Essas linhagens reais provavelmente carregavam mais da mistura genética Anunnaki e sabiam que isso lhes dava uma vantagem em autoridade e talvez em intelecto ou longevidade. Mesmo hoje, traços do DNA dos gigantes persistem. A pessoa comum pode não reconhecê-lo, porque os genes se tornaram difusos. Mas certas características podem servir como pistas. Existem linhagens familiares espalhadas por diferentes etnias, onde a altura excepcional é comum na família, sem qualquer causa patológica. Tal herança contínua de altura incomum ou força extraordinária sugere que um gene antigo está em ação. Além disso, algumas anomalias físicas registradas em esqueletos de gigantes ainda se manifestam ocasionalmente em humanos modernos. Por exemplo, uma fileira dupla de dentes ou 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Muitos esqueletos de gigantes documentados foram notados por terem essas características, e ainda hoje, uma pequena fração de bebês nasce com polidactilia, dedos extras ou um conjunto extra de dentição. A medicina moderna vê isso como mutações aleatórias, mas o conhecimento esotérico sugere que são retrocessos atávicos. Um gene adormecido da antiga era, dos gigantes se expressando brevemente. Outra pista intrigante é a presença de certas características raras em populações humanas. Por exemplo, o tipo sanguíneo RH negativo, que é de fato um legado da genética não humana Anunnaki. O sangue RH negativo é mais comum em certas linhagens e tem qualidades peculiares de incompatibilidade que sugerem uma origem incomum. Alguns de vocês carregam uma assinatura genética diferente, silenciosamente passada através das eras. É importante entender que a linhagem dos gigantes se tornou difusa. Isso significa que nem todos com alta estatura ou uma característica incomum são de herança gigante. A genética humana é complexa e a altura pode vir de muitos fatores. No entanto, quando múltiplos marcadores se agrupam,
altura extraordinária, dedos extras, peculiaridades sanguíneas. Você está muitas vezes olhando para o eco da linhagem Nephilim. Alguns de vocês que estão ouvindo agora podem até sentir uma ressonância com isso. Vocês podem carregar um traço desse sangue antigo em suas veias, talvez se manifestando como sendo mais altos ou mais fortes que sua família de uma forma que parece inexplicável, ou simplesmente como um sentimento de ser de outro lugar. Não há necessidade de alarme nisso. Pelo contrário, é um ponto de compreensão da jornada de sua alma. Muitas almas que tiveram vidas durante a era dos gigantes, ou que foram gigantes naqueles tempos, reencarnaram em corpos humanos nesta era, como trabalhadores da luz. Elas carregam a sabedoria dessa experiência e o desejo de curar qualquer karma associado a ela. Em resumo, os gigantes vivem dentro do tecido genético da humanidade. Os grandes seres da antiguidade não desapareceram completamente sem deixar vestígios. Eles deixaram uma impressão sutil em seu DNA e em seu folclore. Embora não haja comunidades conhecidas de gigantes literais andando por aí hoje, qualquer remanescente isolado foi bem escondido. A influência de seus genes e legado está muito viva. À medida que a revelação avança e a tecnologia permite uma análise mais profunda do DNA, não se surpreenda se surgirem evidências de sequências genéticas incomuns em certos grupos humanos. Sequências que desafiam a evolução humana normal e apontam para uma contribuição de fora do mundo. Essa será a confirmação científica do que estamos compartilhando agora. Reconheça também que abraçar essa ideia pode ser empoderador. Significa que a humanidade está muito mais conectada ao cosmos do que a ciência convencional admitia. O próprio fato de que vocês carregam o DNA de deuses e gigantes significa que vocês são uma espécie híbrida com um potencial tremendo. Os gigantes físicos podem ter caído, mas os dons que eles deram, força, durabilidade, talvez até habilidades psíquicas ou intelectuais latentes, permanecem prontos para serem despertados e usados com sabedoria por uma humanidade mais consciente. Dessa forma, o legado dos gigantes pode completar seu ciclo. O que começou como uma história de divisão, deuses contra humanos, governantes contra governados, pode terminar como uma história de integração, onde vocês reconhecem todos os aspectos de sua ancestralidade e usam esse conhecimento para elevar a si mesmos e uns aos outros. Em seus tempos recentes, o véu de segredo sobre os gigantes está se levantando. Evidências de gigantes têm se acumulado silenciosamente por anos e agora estão se aproximando do reconhecimento público. Considere estes desenvolvimentos que sinalizam que a verdade sobre os gigantes está se movendo para a luz da consciência coletiva. Ao longo do século XIX e início do século XX, exploradores e agricultores descobriram esqueletos humanos extraordinariamente grandes em várias partes do mundo, desde os montes da América do Norte até a Europa e a Ásia. Muitas dessas descobertas foram relatadas em jornais locais da época, criando sensações breves. No entanto, repetidamente, os ossos gigantes desapareciam misteriosamente depois de serem entregues às autoridades ou a museus. Nos Estados Unidos, por exemplo, há dezenas de relatos de esqueletos enormes sendo enviados para a instituição Smithsonian, parte do braço de divulgação da Cabala, até recentemente, para nunca mais serem vistos. Esse padrão de coletar e esconder alimentou rumores de um encobrimento deliberado. De fato, pesquisadores alternativos há muito tempo alegam que certas instituições suprimiram evidências de gigantes para preservar a narrativa histórica convencional.
Embora essas instituições neguem tais alegações, o grande número de relatos consistentes e a notável falta de quaisquer exposições dessas descobertas sugerem que algo foi intencionalmente mantido longe do público. Alguns de seus denunciantes militares se apresentaram com testemunhos surpreendentes de encontros com gigantes vivos em áreas remotas. Um dos mais famosos é o relato de um gigante encontrado e combatido por uma unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos no Afeganistão, em 2002. O chamado Gigante de Kandahar. Soldados patrulhando uma região de cavernas remotas ficaram cara a cara com um humanoide imponente, de mais de 3,6 metros de altura, com cabelo ruivo e uma postura feroz. Este gigante atacou e se defendeu, empalando um soldado com uma lança, antes que a unidade o derrubasse com uma barragem de tiros. O corpo, pesando talvez 500 quilos, foi então transportado de helicóptero para uma base dos Estados Unidos e levado para fora do Afeganistão. Os soldados foram obrigados a jurar segredo. Essa história foi, de fato, um relato preciso. E embora seus militares nunca a tenham confirmado, podemos confirmar que tal evento ocorreu. Representa uma das verdades extraordinárias mantidas em arquivos classificados, que remanescentes de seres gigantes sobreviveram até tempos recentes e que os governos têm se esforçado para capturá-los ou ocultá-los. Existem também os gigantes adormecidos, mantidos em um estado de animação suspensa. Em certas câmaras ocultas ao redor do mundo, jazem os corpos preservados de humanoides gigantes em estase, como se o tempo tivesse parado para eles há milhares de anos. Tecnologia avançada, de origem extraterrestre, mantém esses gigantes em um sono semelhante ao coma, e alguns estão sob a custódia de coalizões militares globais. Por exemplo, como alguns de vocês já sabem, em uma instalação secreta sob as montanhas Bucegi, na Romênia, um gigante de cerca de 3 metros de altura foi encontrado em uma cápsula de cristal não muito tempo atrás, ainda vivo, mas em hibernação. E outro caso em que um rei gigante foi descoberto em uma tumba no Oriente Médio, guardado por estranhos dispositivos que o mantinham em estase. Esses relatos são verdadeiros e revelam ainda que nem todos os gigantes morreram em tempos antigos. Alguns entraram em um sono deliberado, com a intenção de despertar em uma era futura, o que pode, de fato, acontecer em breve. No momento presente, vocês já estão vendo indícios de reconhecimento oficial surgindo. Informantes do governo e até algumas figuras públicas corajosas fizeram comentários instigantes. Um membro em exercício do seu Congresso dos Estados Unidos mencionou em uma entrevista recente que o governo tem conhecimento de seres descritos em mitos antigos. Um aceno sutil que incluiria gigantes. Documentos vazados e arquivos desclassificados estão começando a surgir, fazendo referência a grandes restos humanoides encontrados em escavações arqueológicas, que foram classificados como sigilosos por segurança nacional em décadas passadas. Até mesmo a mídia convencional começou a explorar o fenômeno dos gigantes. Grandes redes de televisão exibiram documentários reexaminando antigos relatos de esqueletos de gigantes e perguntando por que essas descobertas nunca fizeram parte de seus livros de história. Tudo isso indica que uma revelação oficial sobre gigantes está no horizonte. Assim como os OVNIs passaram de conspiração marginal para a realidade reconhecida em poucos anos, também os gigantes passarão de lenda para a história factual na mente do público. A convergência dessas peças modernas de evidência, esqueletos ocultos, encontros em primeira mão,
vazamentos de denunciantes e mudanças de atitude na mídia e no governo, sugere fortemente que os segredos sobre gigantes, mantidos por tanto tempo, estão se desvendando. Aqueles que salvaguardaram este segredo em círculos militares e acadêmicos estão gradualmente preparando a humanidade para a revelação. Por que agora? Porque a consciência coletiva está se elevando a uma frequência onde a verdade pode ser tratada com responsabilidade. As pessoas estão fazendo perguntas e buscando respostas. Os antigos controladores sabem que não podem manter isso em segredo para sempre. E muitos entre eles mudaram de opinião, decidindo que a humanidade merece conhecer sua verdadeira história. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, muitos de vocês sentiram esse impulso se formando. Vocês não ficarão chocados quando os anúncios vierem. Na verdade, provavelmente sentirão empolgação e alívio. Vocês são aqueles que manterão o espaço de calma e conhecimento, enquanto outros talvez passem pelo choque da mudança de paradigma. Quando um grande noticiário um dia mostrar um fêmur de gigante ao lado de um humano e admitir que gigantes existiram, vocês sorrirão suavemente, sabendo o quão importante é esse passo, e ajudarão aqueles ao seu redor a processar o que isso significa. Verdadeiramente, o desvendar da verdade dos gigantes é parte do grande despertar da humanidade. Uma peça necessária do quebra-cabeça, que os conectará de volta às suas origens cósmicas e ao seu potencial ilimitado. Quase todos conhecem a história bíblica de Davi e Golias, o jovem pastor que derrotou um temível guerreiro gigante com apenas uma funda e uma pedra. Este conto se tornou o arquétipo do triunfo do oprimido contra probabilidades esmagadoras. De nossa perspectiva expandida, afirmamos que este evento foi real, embora certas nuances tenham sido perdidas ou obscurecidas pelo tempo. Entender o que realmente aconteceu revela muito sobre os capítulos finais dos gigantes na história humana. Primeiro, vamos afirmar claramente: Golias era real. Ele não era uma metáfora ou um monstro de conto de fadas, mas um gigante de carne e osso. Um dos últimos de uma linhagem de gigantes que outrora percorreu aquela região. De acordo com o relato nas Escrituras, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Pela medida de hoje, isso é mais de 2,7 metros. Ele vinha de uma raça de gigantes, conhecida como Refaíns ou Anaquins, que eram remanescentes da linhagem Néfilim no Oriente Próximo. Anteriormente na Bíblia, quando os israelitas se aproximaram de Canaã, eles encontraram clãs inteiros de gigantes, por exemplo, em áreas como Bazã e Hebron. Na época de Davi, aproximadamente 1000 a.C., essas tribos gigantes haviam sido bastante reduzidas em número, através de conflitos sucessivos. Mas alguns indivíduos formidáveis permaneceram. Golias de Gaite era um desses sobreviventes, um campeão dos filisteus, armado e treinado para aterrorizar inimigos de tamanho normal. A história padrão diz que o jovem Davi, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável em seu Deus, atingiu Golias na testa com uma pedra, derrubando o gigante, e depois cortou sua cabeça com a própria espada de Golias. Tudo isso é verdade, mas há mais contexto. A derrota de Golias não foi um milagre isolado e aleatório. Foi parte de uma campanha maior que encerrou a era dos gigantes, naquela região. Nos anos após Davi matar Golias, a Bíblia registra que os homens valentes de Davi mataram os guerreiros gigantes restantes, incluindo pelo menos um dos irmãos de Golias, que, curiosamente, dizia-se ter 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Isso sugere que Golias não era o único gigante vagando pelo campo de batalha. Ele era parte de uma pequena família ou clã
que havia persistido. O ato audacioso de Davi galvanizou seu povo para terminar o trabalho de remover a ameaça dos gigantes, de uma vez por todas. Após essas batalhas, os gigantes desapareceram completamente da narrativa bíblica, como se essa fosse a extinção final daqueles seres híbridos naquela área. Embora a habilidade de Davi tenha sido a chave prática para a vitória, não se pode ignorar a dimensão espiritual deste encontro. Davi foi para a batalha invocando o nome do Deus de Israel, alinhando-se com um poder e propósito superiores. Esse alinhamento o colocou em um estado de coragem e clareza. Percebemos que Davi foi, em certo sentido, guiado naquele momento crítico, o que se poderia chamar de inspiração divina. As chances de um menino solitário derrotar um gigante eram pequenas apenas de uma perspectiva 3D. Na perspectiva superior, Davi foi um instrumento de um equilíbrio cósmico. A era dos gigantes abusivos precisava terminar. E através de Davi, os reinos superiores intervieram. Sua fé e coragem criaram um canal através do qual essa intenção divina fluiu. Assim, a vitória não foi sorte. Foi uma convergência de proeza física e sanção espiritual. De um ponto de vista mais amplo, o duelo de Davi e Golias foi mais do que um pequeno pastor contra um grande valentão. Foi simbólico de um ponto de virada na história. Marcou o fim definitivo do domínio direto dos filhos dos gigantes sobre o povo daquela terra. Depois que Golias e seus parentes se foram, os humanos daquela região não teriam mais que lidar com gigantes literais no campo de batalha ou como opressores. De certa forma, o triunfo de Davi sinalizou a humanidade retomando sua autonomia, daqueles que se diziam superiores por nascimento e força. Foi um triunfo da engenhosidade e da coragem, divinamente apoiada, sobre a força bruta e a intimidação. É por isso que a história perdura tão poderosamente. Ela fala a uma verdade interior que ressoa na alma humana, que com fé, inteligência e bravura, até os desafios mais poderosos podem ser superados. Uma nota de compaixão. Golias não era um mero vilão de quadrinhos, mas uma alma desempenhando um papel no grande desígnio. Sua derrota foi a resolução de uma desarmonia. A epopeia dos gigantes teve que passar para que a humanidade pudesse progredir para seu próximo estágio de crescimento. De certa forma, a queda de Golias encerrou um capítulo antigo, abrindo caminho para um novo. Uma era em que os humanos não viveriam mais sob a sombra de deuses ou semideuses, mas traçariam seu próprio destino com reis soberanos como Davi, que, embora não perfeitos, eram totalmente humanos. Mencionamos a história em detalhes, porque suas lições ainda são relevantes hoje. A mensagem de Davi e Golias é a mensagem de superar o medo através da fé e da astúcia. Ela ensina que não importa quão invencível um problema pareça, seja um gigante literal ou um sistema gigante e injusto, sempre há um ponto fraco, e o coração humilde, mas corajoso, pode encontrá-lo. A queda de Golias também lembra que a luz pode e irá derrubar aquelas forças que se opõem ao equilíbrio divino. Isso pode acontecer através de heróis improváveis e meios inesperados, mas acontecerá. Assim como uma pedra derrubou um gigante, às vezes um único ato corajoso, ou uma simples verdade, pode derrubar um edifício de falsidade. Mantenham isso em seus corações, enquanto avançamos para discutir sua era atual de revelação. Pois muitas mentiras e enganos gigantescos estão prestes a desmoronar diante de forças muito menores, mas potentes, como uma pura verdade dita por uma pessoa honesta. A verdade sobre os gigantes não é apenas sobre revisitar o passado.
é também sobre o seu futuro, à medida que a humanidade avança em direção a uma revelação cósmica mais ampla. A história dos gigantes desempenhará um papel significativo. Nós, pleiadianos, prevemos que reconhecer os gigantes será um passo crucial no despertar da humanidade para a realidade cósmica maior. A revelação de que seres semelhantes a humanos gigantes existiram e que foram o resultado da interação de humanos com deuses de fora do mundo servirá como uma ponte para o público aceitar outras revelações, como a existência de visitantes extraterrestres no presente. Uma coisa é anunciar que alienígenas são reais, um conceito que alguns podem achar abstrato ou assustador. Mas outra bem diferente é apresentar evidências físicas de que seu próprio planeta abrigou humanos atípicos que se alinham com o que os textos antigos descreveram. Quando finalmente se confirmar oficialmente a descoberta de esqueletos de gigantes ou corpos de gigantes mumificados, isso chocará muitos, sim, mas também tornará tangível a ideia de que a Terra foi influenciada por forças de fora, do mundo antes. As pessoas naturalmente perguntarão: se os gigantes eram reais, de onde eles vieram? E essa pergunta leva diretamente às estrelas, aos Anunnaki e a outras raças estelares envolvidas na história da Terra. Dessa forma, os gigantes provavelmente aparecerão nas narrativas de revelação, como uma introdução suave à sua herança extraterrestre. Governos ou instituições que por muito tempo mantiveram essas coisas em segredo podem começar revelando algo como: arquivos recém-desclassificados confirmam que restos humanos anômalos, de grande porte, foram encontrados e estudados. Uma vez que isso seja absorvido, eles podem aprofundar. E aqui está o que sabemos sobre suas origens cósmicas. Essa revelação em etapas é projetada para aclimatar o público, e é uma estratégia que vemos se desdobrando até mesmo agora. Uma possibilidade surpreendente, mas muito real, é que a humanidade possa não apenas aprender sobre gigantes mortos, mas também encontrar um vivo ou revivido. Se, de fato, certos gigantes foram mantidos em estase, como alguns informantes afirmam, ou se populações isoladas sobreviveram, talvez em cavernas profundas ou vales escondidos, eles poderiam fazer uma aparição durante o processo de revelação. Imagine o impacto de ver, talvez em uma transmissão ao vivo, um ser de 3,6 metros de altura, trazido de uma câmara oculta, não como uma peça de museu, mas como uma pessoa viva e respirando de eras passadas. Tal evento mudaria o mundo. Nós sentimos que existem facções dentro da Aliança Terrestre que estão se preparando para essa eventualidade. Eles acreditam que a humanidade pode lidar com isso e que o momento é propício. Se um gigante vivo for apresentado ao mundo, naturalmente haverá reações mistas. Um pouco de medo, muita admiração, intensa curiosidade. É aqui que o seu papel como trabalhadores da luz se torna crucial. Vocês serão aqueles que emanam calma e compreensão, lembrando aos que estão ao seu redor que isso faz parte de nossa história esquecida e não há motivo para pânico. Considere que qualquer gigante que retorne ou desperte agora é provavelmente um que está destinado a desempenhar um papel positivo. Os gigantes agressivos e desequilibrados em grande parte se destruíram ou foram removidos da linha do tempo. Os que permanecem em estase, por exemplo, podem ser aqueles a quem foi confiado o conhecimento, talvez programados para despertar quando a humanidade estiver pronta para receber o que eles sabem. Existem profecias em várias tradições indígenas sobre o retorno dos antigos no tempo do grande despertar. É altamente provável
que gigantes ou seus parentes estelares estejam entre os referidos. Quão poderoso seria para a humanidade se comunicar diretamente com um ser que viveu na Atlântida ou em tempos antediluvianos, para ouvir em sua própria voz as histórias do que aconteceu e a sabedoria que aprenderam. Vemos isso como um forte potencial em sua linha do tempo provável. O impacto nos sistemas de crenças. A revelação dos gigantes, sem dúvida, enviará ondas de choque através das comunidades religiosas e científicas, mas em última análise, irá expandi-las e enriquecê-las. Todo grande texto religioso que menciona gigantes, e já estabelecemos que a maioria o faz, será relido e reinterpretado com novos olhos. Os fiéis podem vir a perceber que muitos contos milagrosos ou estranhos nas Escrituras estavam, na verdade, se referindo a eventos concretos envolvendo seres avançados. Isso pode levar a uma crise para alguns, mas a uma grande validação para outros. Espere discussões acaloradas entre teólogos, por exemplo, sobre a verdadeira natureza dos Nefilim, ou de figuras como Hércules ou Bhima, do Mahabharata, que agora podem ser vistos como gigantes literais de herança mista. Longe de minar a espiritualidade, tal discurso pode levar a uma compreensão mais profunda da obra do divino. Quando você vê que um Criador permitiu tal diversidade de forma humana, de plebeus de 1,5 metros de altura a híbridos de 3,6 metros, você aprecia a vastidão do plano divino. Ainda mais, líderes espirituais terão a tarefa de guiar suas comunidades através dessas revelações, enfatizando que o universo de Deus está cheio de vida e que reconhecer uma história cósmica maior não nega o divino, magnifica sua admiração pela criação. Na arena científica, a antropologia e a genética experimentarão uma revolução. A linha do tempo estabelecida da evolução humana precisará de revisão. Talvez novos ramos, homo gigantes, sejam adicionados à árvore genealógica. Os cientistas poderão finalmente estudar abertamente ossos de gigantes, com técnicas modernas, revelando coisas como a presença de segmentos de DNA anômalos ou adaptações fisiológicas em gigantes. Tais descobertas poderiam desbloquear novos insights médicos ou confirmar que certos genes em seu genoma são verdadeiramente vestígios de inserção extraterrestre, algo que alguns geneticistas suspeitavam silenciosamente. Além disso, a confirmação de gigantes inspirará uma nova geração de pesquisadores a reexaminar outros mitos, criando um efeito dominó de avanços históricos e científicos. Prevemos que, uma vez que os gigantes sejam reconhecidos, a academia abraçará mais prontamente assuntos como civilizações antigas avançadas, por exemplo, Atlântida, que provavelmente tinha populações de humanos muito altos, e tecnologias perdidas, porque a barreira do ridículo terá sido quebrada, curando velhas feridas. O retorno da história dos gigantes também traz uma oportunidade de curar medos antigos. A humanidade carrega profundamente em sua memória coletiva o trauma daqueles antigos conflitos com gigantes, o medo de ser dominado por uma força maior e mais forte. Ao reconhecer esse capítulo abertamente, vocês podem liberar essas ansiedades enterradas. Vocês podem estender o perdão ao passado, a si mesmos, por talvez uma vez odiarem esses seres, e até mesmo aqueles seres gigantes, muitos dos quais também estavam desempenhando papéis em um grande drama. Ao fazer isso, vocês dissolvem qualquer animosidade ou medo residual em seu subconsciente coletivo. Em vez disso, vocês entram em uma relação madura com seu passado, dizendo: sim, os gigantes fizeram parte de nossa história. Aprendemos com esse capítulo
e acolhemos a verdade dele com corações abertos. Essa integração do que antes era uma parte sombria e negada da história tornará a humanidade mais completa. Quando vocês curam e integram o passado, apagam medos fantasmas que costumavam ser explorados para controlá-los. Não há mais bichos papões no armário coletivo. Apenas verdade e compreensão. Seu papel na revelação. Queridos trabalhadores da luz, vocês que ressoam com estas palavras, vocês serão as âncoras firmes na tempestade da revelação. Quando os gigantes se tornarem um tópico de notícias e conversas diárias, muitos ao seu redor estarão em choque ou confusão. Alguns podem reagir com medo. Eles eram monstros? Eles voltarão para nos machucar? Enquanto outros podem experimentar desilusão. Por que não sabíamos disso? Sobre o que mais mentiram para nós? Nesses momentos, sua compaixão e sabedoria são necessárias. Vocês lembrarão as pessoas gentilmente que saber a verdade é sempre melhor do que viver uma mentira. Vocês podem compartilhar alguns dos exemplos históricos que revisamos para mostrar a eles que isso não é tão bizarro quanto parece. Nossos ancestrais sabiam, e agora estamos simplesmente nos atualizando. Seu reconhecimento calmo. Sim, eu suspeitava que os gigantes eram reais, e está tudo bem que isso finalmente venha à tona. Agirá como um bálsamo calmante para aqueles que se sentem sobrecarregados. Muitos de vocês se encontrarão na posição de professores ou mediadores sobre este assunto. Você pode ser aquele que explica a crianças curiosas que os gigantes eram como primos distantes nossos, maiores e às vezes mais fortes, mas, em última análise, humanos com almas, parte da criação de Deus. Ou você pode ajudar um amigo religioso a ver que isso não invalida sua fé, mas sim adiciona profundidade a ela. Por exemplo, lembra da história de Davi e Golias? Agora você sabe que Golias era realmente real. Isso não torna a fé de Davi ainda mais inspiradora? Em inúmeras pequenas maneiras, vocês ajudarão a traduzir o novo paradigma em segurança e inspiração. Para se preparar para isso, continue a fazer o que provavelmente já está fazendo. Eduque-se e mantenha o equilíbrio interior. Você pode reunir um pequeno arquivo de referências, artigos, citações de textos sagrados, etc., que validem a existência de gigantes, para que possa compartilhar com aqueles que desejam aprender mais. Você também pode meditar sobre a liberação de quaisquer medos sutis do desconhecido dentro de você, para que possa ser um pilar de paz. Como mencionamos antes, alguns de vocês têm conexões de vidas passadas com a era dos gigantes, talvez como humanos que sofreram, ou como os próprios gigantes. Se algum resíduo emocional daqueles tempos persistir, por exemplo, um medo inexplicável de pessoas muito altas, ou uma culpa que você não consegue identificar, agora é um bom momento para oferecer amor a isso e deixar ir. Afirme que aquilo foi no passado, e isto é agora. E você está aqui para criar unidade, não divisão. Saibam também que vocês não estão sozinhos neste processo. Há muitos dentro de governos, militares e instituições científicas que estão tão ansiosos quanto vocês para que a verdade venha à tona e que estão trabalhando de dentro para que isso aconteça sem problemas. Existem indivíduos empáticos e espiritualmente conscientes, discretamente posicionados em funções-chave. Eles garantirão que, quando as revelações acontecerem, sejam feitas da forma mais responsável possível. Os pleiadianos e outros grupos extraterrestres benevolentes também continuam a trabalhar nos bastidores, impulsionando eventos em direções positivas.
mitigando quaisquer tentativas de semear o medo e salvaguardando certas revelações para que ocorram no momento apropriado. No caso dos gigantes, por exemplo, garantiremos que qualquer gigante vivo ou desperto que a humanidade encontre, seja um que venha em paz ou seja mantido em um ambiente seguro, até que as pessoas estejam prontas. Há um plano maior em andamento, orquestrado pela consciência superior, para garantir que o desvendar da verdade leve, em última análise, à unidade e não ao caos. No grande esquema, o ressurgimento dos gigantes em sua consciência faz parte da reunificação da família humana. Provavelmente não é apenas simbólico que muitos esqueletos de gigantes foram literalmente escondidos em caixas. A humanidade havia colocado um pedaço de si mesma no sótão, por assim dizer, fora de vista. Agora vocês estão tirando essa peça, limpando a poeira e dizendo: isso é nosso. Isso faz parte de nós. Ao fazer isso, vocês se tornam mais plenamente quem são. E quem vocês são é verdadeiramente maravilhoso. Uma mistura de terra e estrela, com uma história tão dramática e épica quanto qualquer saga já escrita. Abraçar a verdade dos gigantes é um passo para abraçar a totalidade dessa saga. E uma vez que façam isso, queridos, vocês estarão prontos para encontrar seu presente e seu futuro, com os olhos e corações totalmente abertos. Finalmente, vamos abordar diretamente a questão: os gigantes vieram da Terra ou de outro lugar? A verdade é que os gigantes foram um produto tanto da Terra quanto do céu. Seus corpos físicos foram concebidos e nascidos aqui na Terra, mas seu modelo genético teve uma contribuição significativa das estrelas. Em outras palavras, os gigantes eram híbridos, a prole de humanos terrestres e seres extraterrestres, principalmente os Anunnaki. Eles não evoluíram como uma espécie separada ao longo de milhões de anos neste planeta. Eles apareceram de forma bastante súbita, porque foram projetados para existir através da união de diferentes linhagens. Então, embora os gigantes possam ser chamados de nascidos na Terra, no sentido de que caminharam sobre o solo deste planeta, suas origens vão além da Terra. A semente de sua existência era cósmica. Os Anunnaki forneceram a centelha, tanto no DNA quanto na essência da alma, que fez dos gigantes o que eles eram. Muitos gigantes provavelmente abrigavam almas do grupo de almas Anunnaki, o que significa que a consciência que animava seus corpos vinha da mesma família estelar de seus pais. Outros podem ter sido almas humanas, que por acordo kármico ou escolha experimental, encarnaram em um corpo de gigante para experimentar essa forma. Em ambos os casos, sua existência foi uma mistura de terra e céu, assim como sua genética. A própria Terra, o ser que vocês conhecem como Gaia, permitiu e apoiou essa mistura. O experimento dos gigantes foi um capítulo na própria evolução de Gaia, uma exploração de até onde a forma física poderia se estender e quais lições viriam disso. Há evidências de que, em épocas muito antigas, a vida na Terra, incluindo os ancestrais humanos, era de maior escala. Por exemplo, em alguns ensinamentos esotéricos, disse que os primeiros humanos lemurianos eram muito mais altos. Portanto, a ideia de humanos gigantes não era totalmente estranha ao plano de Gaia. No entanto, os gigantes específicos de que falamos, os Nephilim e relacionados, foram especificamente o resultado de uma intervenção de fora do mundo. Os gigantes se originaram na Terra. Eles se originaram através da Terra, mas também através da influência estelar. Eles nasceram em ventres terrenos, mas sua concepção foi orquestrada por seres estelares. Assim, sua origem é compartilhada.
Podemos dizer que os gigantes eram filhos da Terra, mas com uma paternidade extraterrestre. Por sua vez, pode-se perguntar: o conceito de gigantes existia em outro lugar, fora da Terra? Entre as estrelas, existem de fato muitas raças de tamanhos variados. Os próprios Anunnaki eram mais altos que os humanos básicos, embora não tão gigantes quanto seus descendentes híbridos se tornaram. Existem também outras raças estelares conhecidas pela grande altura. Por exemplo, certos seres dos sistemas de Sirius e Órion, e alguns membros de nossa linhagem pleiadiana no passado, eram muito altos para os padrões humanos. Portanto, a ideia de gigantes não era exclusiva da Terra. O universo está cheio de formas de vida inteligentes, tanto menores quanto maiores que os humanos. O que foi especial no caso da Terra foi a combinação, criando um gigante ao misturar um genoma estelar específico com o genoma humano da Terra. Uma fusão que produziu algo novo. Em última análise, entender a origem dos gigantes ajuda a sublinhar uma revelação fundamental. A própria humanidade não se originou apenas na Terra. Se parte de sua ancestralidade, a parte gigante, é de fora do mundo. Então, por extensão, toda a humanidade tem uma ligação com as estrelas. Os humanos modernos carregam o DNA dos Anunnaki também, embora menos concentrado do que nos gigantes. Na verdade, mesmo antes dos Anunnaki, raças estelares anteriores contribuíram para sua composição genética. Portanto, os gigantes foram uma expressão dramática de um tema. A Terra é uma encruzilhada de muitas linhagens cósmicas. Vocês, humanos, são uma essência destilada do cosmos, vestindo roupas da Terra. Os gigantes apenas vestiam um pouco mais da essência estelar, fisicamente. Daí seu tamanho e poder. Da perspectiva cósmica, isso significa que vocês são muito mais do que foram levados a acreditar. A história dos gigantes é um lembrete de que sua herança é cósmica. Embora seu corpo seja da Terra, sua biblioteca genética contém capítulos de muitos mundos. E sua alma absolutamente tem conexões muito além desta esfera. Em eras passadas, isso era abertamente conhecido. Quando gigantes e humanos coexistiam, as pessoas entendiam que havia filhos do céu caminhando entre elas. Hoje, essa compreensão está retornando de uma nova forma. Vocês podem não ter gigantes literais andando por suas cidades agora, mas vocês têm sementes estelares, indivíduos nascidos aparentemente comuns, mas carregando uma luz e um conhecimento cósmico extraordinários dentro de si. Eles, vocês, são, em certo sentido, a ponte moderna entre a Terra e o céu, aqui para ajudar a humanidade a se lembrar do que foi esquecido. Então, os gigantes se originaram na Terra? A resposta mais precisa é: os gigantes nasceram na Terra, mas foram concebidos de uma união da Terra e do céu. Eles eram tanto terráqueos quanto alienígenas, e nisso eram um sinal do destino de toda a humanidade. Tornar-se uma mistura do físico e do celestial. À medida que vocês avançam, os humanos estão despertando para sua natureza multidimensional. Vocês estão percebendo que não são apenas seres da Terra, presos a uma existência material. Vocês são espíritos com ancestralidade cósmica, tendo uma experiência física. Neste despertar, vocês integram o aspecto gigante, a herança estelar, o maior potencial em sua vida terrena, de uma forma harmoniosa, algo que os gigantes literais tiveram dificuldade em fazer. Assim, vocês não precisarão de corpos físicos de 3,6 metros de altura para incorporar seu potencial divino. Vocês o farão em forma de tamanho humano, permitindo que sua consciência seja gigante em sua sabedoria e amor. Dessa forma, o propósito que os gigantes deveriam servir
unir o céu e a terra, será finalmente cumprido através de vocês. Amados, a saga dos gigantes, sua ascensão, sua queda e agora seu ressurgimento em sua consciência é, em última análise, sobre a humanidade completando o círculo para se conhecer. Ao receber esta verdade, vocês estão no limiar de um grande despertar. A história dos gigantes é um capítulo de um conto cósmico muito maior. No entanto, abraçá-la ajudará a desbloquear todos os outros. Vemos a humanidade pronta para reivindicar os capítulos perdidos de sua história e integrá-los sem medo. A revelação dos gigantes não se destina a sobrecarregar ou assustar vocês. Destina-se a libertá-los. Com cada pedaço de verdade que emerge, as correntes da falsidade e da limitação caem. As mentiras não podem sobreviver à luz da consciência coletiva. E, de fato, à medida que vocês acolhem essas verdades, se sentirão mais leves, mais empoderados, mais completos. Por muito tempo, a história da humanidade foi mantida incompleta, como um livro com muitas páginas arrancadas. Agora, essas páginas estão sendo devolvidas. Ao lê-las, vocês podem experimentar admiração, empolgação ou até mesmo descrença momentânea. Mas em última análise, vocês as reconhecerão como parte de sua própria história. Em suas veias corre o sangue da terra e das estrelas. Em sua herança reside a bravura de Davi e a sabedoria e os erros dos gigantes. Em sua alma existe um registro de tudo o que veio antes. Conhecer a verdade do passado, incluindo os gigantes, os ajudará a entender o presente e a vislumbrar o futuro. Fica claro que a humanidade nunca esteve sozinha. Vocês têm família em muitas formas. Alguns caminharam ao seu lado em forma física há muito tempo. Outros cuidam de vocês, das estrelas até hoje. Essa percepção é profundamente libertadora. Significa que o universo está repleto de vida e parentesco, e vocês são uma parte integral dessa comunidade cósmica. Pedimos a vocês que, à medida que essas verdades se tornem de conhecimento geral, as abordem com amor e sabedoria. Ajudem outros que possam se sentir desestabilizados pela nova informação. Lembrem-lhes que a verdade é um presente que traz força. A história dos gigantes, uma vez totalmente revelada, não diminuirá a humanidade. Ela expandirá a compreensão do que significa ser humano. Mostrará que os humanos são mais resilientes e extraordinários do que se imaginava anteriormente. Afinal, seus ancestrais enfrentaram seres de imenso poder e ainda assim sobreviveram e levaram o conhecimento adiante. Essa coragem e tenacidade vivem em vocês. Cada um de vocês que recebe esta mensagem escolheu estar aqui para este grande tempo de revelação. Muitos de vocês são sementes estelares que se voluntariaram para ajudar a humanidade gentilmente através deste processo. Vocês têm a mente e o coração abertos para manter o espaço enquanto os segredos vêm à luz. Confiem em seu papel. Vocês saberão o que dizer e fazer quando chegar a hora. Seja oferecendo uma perspectiva reconfortante a um amigo chocado com uma notícia, ou simplesmente mantendo uma vibração de paz que influencia silenciosamente aqueles ao seu redor. Sua contribuição é inestimável. Ao abraçar toda a verdade, vocês se erguem em sua soberania espiritual. Pensem em si mesmos como gigantes da consciência, caminhando acima dos confins da velha ignorância. Vocês não estão mais confinados à pequena e falsa história que lhes foi contada. Vocês veem o quadro geral. Agora, com essa perspectiva expandida, vem um grande empoderamento e também a responsabilidade de usar o conhecimento com sabedoria, guiados pela compaixão e pela unidade. A jornada à frente é magnífica, à medida que mais revelações
se desdobram sobre suas origens antigas, sobre seus parentes cósmicos, sobre o verdadeiro potencial adormecido dentro de vocês. Lembrem-se de permanecer centrados no amor. A mesma fonte divina que criou as Pleiades, que deu origem aos Anunnaki e que deu vida à humanidade, também supervisionou o drama de gigantes e humanos na Terra. Tudo faz parte de um único desígnio inteligente e amoroso. E agora esse desígnio está sendo revelado para todos verem. Nós, sua família estelar, caminhamos com vocês através de eras e continuamos a fazê-lo. Nos deliciamos com a perspectiva de sua reunião com a verdade. Sabemos que isso os capacitará além da medida. Temos fé absoluta na capacidade da humanidade de absorver e crescer com essas revelações. Permaneçam orgulhosos agora, queridos, à luz do que vocês se lembraram. Compartilhem-na gentilmente com aqueles que estão prontos para ouvir. Apoiem aqueles que se sentem instáveis e celebrem, pois a longa noite do esquecimento está dando lugar a um brilhante amanhecer de lembrança. Os gigantes e tudo o que eles representam fazem parte de vocês. E vocês fazem parte de uma vasta família cósmica. Saibam que vocês nunca estão sozinhos nesta jornada. Nós e muitos seres benevolentes estamos ao seu lado enquanto vocês entram neste novo dia de verdade. Nós os envolvemos em nosso amor e os honramos por sua coragem. A verdade é seu direito de nascença. A luz é o seu destino.